irmãos? Vamos colocar de pé para a leitura da palavra. Antes, a irmã Carol está com a oportunidade para orar pela palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós Amém. Senhor, obrigado por esse dia que estamos aqui. No seu nome, orando a Ti, Senhor. Senhor, que o Senhor abençoe a palavra, que o Senhor abra o nosso coração com o nosso entendimento, que abençoe o pastor que está lendo essa palavra, no mais humilde de tudo. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lucas capítulo 17, versículo 11 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graça. E ele era um samaritano. E respondendo Jesus e disse: Não foi 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar graça a Deus, sendo este estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te curou. Até aí, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, aqui nós temos o entendimento da palavra do Senhor, que Jesus, passando por um certo lugar ali em Samaria da Galileia, passa pela uma aldeia, e ali ele se depara com 10 leprosos. A lepra, irmãos, naquela época era uma doença que era temida. Quando um do arraial era contagiado com lepra, pegava lepra, apresentava ao sacerdote, o sacerdote ali via que ele estava com lepra e afastava do meio do povo, para que não contaminasse o povo. E esta pessoa ficava afastado de tudo, não tinha acesso a nada, ele tinha que ir para um lugar distante e ficar lá onde estavam outros leprosos. Os parentes não podiam ver, não tinha mais convívio com a sociedade ali do arraial, ficava isolado, porque era uma doença temida. E ali a lepra, irmãos, era uma doença que vinha sobre o corpo daquela pessoa e trazia feridas. E essas feridas, muitas vezes ele não sentia dor, e a pele ficava sem a sensibilidade da dor, e ali pocava feridas, e com aquelas feridas iriam apodrecendo aos poucos. E isso era temido pelas pessoas. Eles não poderiam chegar perto de ninguém. Se a lei do Senhor diz: se um leproso se achega perto de uma pessoa, aquela pessoa e o leproso eram mortos, porque ele não podia. E muitas vezes o leproso usava um sino no pescoço, para aonde ele passasse, as pessoas ouvissem a zoada e não fossem lá, não chegassem perto. Então era algo que ficava completamente isolado, as pessoas não tinham mais convívio, podia ser qualquer pessoa, pegou a lepra, tinha que tirar de perto do convívio, da família, do arraial. E aqui Jesus, passando por Samaria da Galileia, entra em uma aldeia e se encontra com esses 10 leprosos, e a palavra diz que eles ficam longe, e eles começam a clamar a Deus, eles começam a pedir: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E o que é que o Senhor diz?
Então eles levantaram sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo-os, disse-lhe: ide e apresentai-vos ao sacerdote. Quando uma pessoa era curada da lepra, ela tinha que passar pelo sacerdote, e o sacerdote ia analisar aquela pessoa para ver se realmente foi curada, para ela voltar ao convívio da sociedade, para ela voltar para o arraial. Então isso era da lei, era uma lei que tinha na lei de Moisés. Tinha que passar para o sacerdote dar o aval que estava curado, ele retornar. E por isso que Jesus diz, porque isso era uma lei, Jesus veio cumprir a lei. Então ele diz: vai e se apresenta ao sacerdote. E eles vão, e aconteceu que enquanto ia, eles foram purificados. Aqueles 10 leprosos foram purificados por Cristo. Enquanto estava indo se apresentar ao sacerdote, Cristo fez um milagre naqueles homens, e aqueles homens foram curados. Mas aqui nós temos que tirar algo disso aqui. E um deles, que viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz. Quando eles estavam indo ao templo se apresentar ao sacerdote, um deles olhou para si mesmo e viu que não existia mais lepra. Ele retorna e vai glorificando a Deus. E a palavra diz o quê? Que ele se prostra com o rosto em terra diante aos pés do Senhor e glorifica o Senhor. Irmãos, os 9 estavam mais preocupados com a lei. Os 9 iam ao templo por causa da lei, que a lei obrigava você, se você for purificado, você tinha que se apresentar ao sacerdote. Mas um deles, a graça do Senhor tocou naquele coração, e ele viu, entendeu da onde ele foi curado. Quem curou ele? Ele teve gratidão, irmãos. Quando ele viu que ele estava curado, ele não se importou com a lei, ele não quis fazer os preceitos, não, ele foi, retornou e foi glorificar aquele que o curou. E quando os 9 estavam preocupados em passar pelo sacerdote para cumprir a lei, aquele homem foi cumprir a gratidão que Deus deu a ele através de Cristo. O que eu quero dizer? Muitas vezes, irmão, a gente está preocupado com as coisas. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu tenho que cumprir isso. Se eu não fizer isso, não vai dar certo. Mas a gente esquece, irmãos, que Cristo está conosco. A gente esquece do que Jesus fez na nossa vida, da onde Ele nos tirou, o que Ele vem fazendo da nossa vida. E muitas vezes a nossa mente presa nas coisas que tem que fazer, nós esquecemos do que Jesus fez. E uma vez esquecendo, irmãos, a gente não retorna para agradecer. Muitas vezes a gente é ingrato pelo que Cristo fez em nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de buscar o Senhor por coisas desta terra. Às vezes uma aflição que a gente está passando naquele momento, a gente não lembra que a gente tem o Senhor. A gente não lembra em retornar e voltar e se prostrar àquele que nos dá ajuda, aquele que nos pode ser conosco, aquele que pode nos ajudar. Porque as coisas estão nos apertando, a dificuldade, às vezes a falta de um trabalho, às vezes a necessidade que passamos dentro de casa, às vezes uma discussão com família, às vezes no seu trabalho não está as coisas boas. Então neste momento da aflição, do que você está ali, aquilo martelando sua mente, querendo te derrubar, muitas vezes você dá lugar a isso e esquece quem você serve. E esquecendo quem você serve, você vai adiante daquilo que está lhe atormentando, tentando com as suas forças resolver aquilo, e você nunca vai resolver, você nunca vai conseguir, porque aquele que pode lhe ajudar
você não lembrou, você esqueceu. Então eu, esquecendo de Cristo, eu vou até o templo se apresentar ao sacerdote, porque eu tenho que cumprir a lei, mas eu não lembro aquele que me curou, irmãos. Eu não lembro daquele que me deu a vida, aquele que me tirou do pecado, aquele que me tirou de o que vai acontecer daqui a pouco aqui, a festividade que vai acontecer, aquele que lhe tirou de lá. Você às vezes não lembra, por causa da dificuldade, por causa que você procura um caminho e não encontra, enquanto Cristo está do teu lado dizendo: eu estou aqui, olha para o lado, eu estou com você. Por que está assim, perturbado? Por que está ansioso? Eu estou aqui. Então, irmãos, quando este homem contempla que foi curado, a palavra diz que ele retorna, ele volta atrás e vai atrás daquele que o curou. Ele não se preocupa em cumprir a lei, ele não se preocupa em fazer que os nobres queriam fazer. Não, ele retornou glorificando a Deus em alta voz e caiu sobre sua face aos pés, dando-lhe graça. E ele era um samaritano. Irmãos, e aqui Jesus responde. Jesus disse: não foram 10 os purificados? Ou mais onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E aí o que é que Jesus diz? Levanta-te, vai pelo teu caminho, tua fé te curou. Irmãos, muitas vezes a gente está com uma dificuldade, ansioso, com medo, e essa dificuldade, este medo, esta ansiedade lhe faz ser incrédulo, lhe faz não crer, lhe faz esquecer da fé. Muitas vezes a pessoa que estiver ansiosa, a pessoa que estiver preocupada com algo, a pessoa que está perturbada, não vai trabalhar com a fé. A fé não tem como trabalhar, porque a fé é algo que a gente não vê, mas a gente crê que existe. A gente não pode pegar a fé, a gente não pode abraçar a fé. A fé é algo que não existe, mas a gente crê que existe. Então, se você deixar essas perturbações, se você deixar a ansiedade, a preocupação, se você deixar a lepra lhe perturbar, você nunca vai ter fé em Cristo. Você nunca vai se achegar a Cristo e dizer: mestre, Jesus, mestre, tem misericórdia de mim. Porque a sua mente está longe, a sua mente está calculando o que é que eu vou fazer para resolver aquele problema. Deixa eu buscar aqui o que é que eu posso fazer para resolver. Eu tenho que correr ali, tenho que correr aqui. E esquece, irmãos, esquece que você tem um Deus. Você tem Cristo, irmãos, que te tirou do pecado. Cristo que está ao teu lado a todo momento, irmãos, para dizer: ó, vai por ali, este é o caminho aqui, ó, segue. Mas a ansiedade, a preocupação lhe bota para longe de Deus. Porque se não tivermos fé, não vamos agradar a Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta eu ir para aquele lugar ali com um jarro de flor, botar lá, lavar tudo, se a minha fé não está em Cristo. Não adianta. Aquilo ali é a mesma coisa de os leprosos ir para o templo lá. Eu tenho que cumprir a lei. É porque a lei que me salvou. Esqueceu de quem salvou. Esqueceu de quem pode dar vida, quem pode derramar a graça na sua vida. Abrir os seus olhos e você entender que, ó, tem um Deus. Tem um Deus que fez o céu e a terra, e só a Ele eu tenho que servir. Enquanto você estiver procurando, irmãos, em cumprir ordenanças, cumprir leis, você nunca vai conhecer esse Jesus. Porque a sua preocupação é lá. Eu tenho que apresentar o sacerdote,
Eu tenho que estar na lei. E esquece daquele que te deu a graça. Esquece de um Deus maravilhoso que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo. Seja salvo, irmãos. Então, irmãos, este homem, vendo que estava purificado, ele volta ao princípio daquele que o curou. Ele volta, ele retorna, glorificando a Deus em alta voz, alegre, contente por ser contemplado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele cai, se prostra de face no chão, aos pés de Cristo, e o adora, e o agradece, e dá glórias a ele, porque ele sabe de onde veio a cura dele. A cura não veio do sacerdote, a cura não veio do cumprimento da lei, não, a cura veio de Cristo. Ele deu a cura, e ele, sabendo de onde veio, ele retorna e adora. Quando tivermos, irmãos, em momentos de turbado, tivermos ansiosos, tivermos preocupados, devemos lembrar do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você lembrando, você vai fazer o que Cristo falou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, que é Ele que irá recompensar. É Ele que irá recompensar. Em vez de você procurar em resolver com a sua força, com o seu entendimento, você vai perder. Enquanto você ficar procurando, é eu que vou fazer, eu que tenho que resolver, eu tenho que procurar fulano, eu tenho que procurar ciclano, você vai estar perdido. Você não vai ter a graça do Senhor. Essa lepra não vai ser curada, porque você está procurando os seus esforços, não o esforço do Senhor. Não está confiando naquele que pode te curar, naquele que pode resolver, naquele que é o dono do ouro e da prata. Enquanto tivermos com a cabeça aqui, neste mundo, você vai estar perdido. Mas se a sua mente, o seu coração estiver no céu, na glória do Senhor, ansiando por Ele, você vai saber onde você vai ter que procurar a solução. Você vai entender onde é a solução que eu tenho que buscar, o que é que eu tenho que fazer, quem eu tenho que chamar, quem eu tenho que clamar, quem é? Pois este homem lá, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles foram no lugar certo. Eles procuraram quem é certo, Cristo. Tem misericórdia de nós. Mas, ao contrário, só um deles entendeu da onde veio a cura. Só um deles reconheceu a graça do Senhor. Só um deles teve os olhos abertos, porque os outros 9 estavam preocupados em cumprir a lei. Eu tenho que apresentar ao sacerdote, eu tenho que ir lá, é ele que vai me dizer que eu estou bom, é ele que vai me dizer que eu estou curado. Não é este homem, não, é o sacerdote. Mas um irmão teve o coração aberto, como quando Lídia estava ali lavando, tingindo os seus panos ali na beira do rio, e Paulo estava ali do lado pregando a palavra. A palavra diz que Deus abre o coração daquela mulher para ela entender o que Paulo estava falando. E ela entendendo, ela foi até Paulo, creu na palavra, se batizou, toda a sua casa creu. Irmãos, este homem aqui, o Senhor Jesus Cristo abriu o coração dele para entender qual é o caminho, onde é que está a vida, onde é a verdade. E ele, tendo este entendimento dado do céu, ele volta para o que é verdade, para onde é o caminho, para onde é a cura, para onde é a libertação. Volta a Cristo. Irmãos, da mesma forma, eu quero trazer esse texto para hoje, para nós. Da mesma forma, irmãos, nós estávamos leprosos, estávamos
longe de Deus, podres, estávamos fedendo, ninguém chegava perto de nós, estávamos longe do arraial, isolados. Da mesma forma que este homem estava enfermo com lepra, nós estávamos também. Mas só que a nossa lepra, irmãos, era o pecado. O pecado é pior do que esta lepra, porque o pecado corrói você por dentro. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, quando eu convoquei os irmãos para esse culto de hoje, foi no intuito de agradecer tudo que Deus vem fazendo na nossa vida, tudo que Deus revelou a cada um de nós, da onde Ele nos tirou, da posição que nós estávamos, sendo instrumento do diabo. Este culto de hoje, irmãos, é para agradecer a Deus por sua graça, algo que nós não merecíamos, mas Ele quis nos dar, pela essa dádiva que Deus nos deu. Então, cada um de vocês, irmãos, agradeça a Deus no seu coração, clame a Deus, seja grato do que o Senhor fez em nossa vida, seja grato pela libertação que Ele nos deu, que muitos hoje aí estão perdidos. Eu fui ali na casa da minha sogra, eu estava só reparando as pessoas naqueles costumes de antigamente, costumes que passam de pai para filho, estão presos ali e adorar algo que eles não sabem o que é. Eles não têm nem a noção para onde eles estão caminhando. E eu olho para nós vivíamos isso também, nós adorávamos isso também. Esses horários a gente estava lá fazendo as mesmas práticas, mas hoje o Senhor nos libertou. Hoje estamos aqui em adoração ao verdadeiro Deus, ao Deus que se manifestou. Ele veio, não foi você que veio, Ele veio à sua vida e abriu a sua visão. E hoje nós enxergamos a verdade, irmãos. Hoje estamos na verdade. Jesus disse: aquele que muito é perdoado, esse ama. Mas aquele que pouco é perdoado, esse ama pouco. Então, irmãos, se você entende o que Cristo fez em sua vida, derrame a sua vida aos pés da cruz, irmãos. Se proste, chore, busque a Deus a todo momento. Largue tudo, jogue tudo para trás e se lance à cruz, porque você sabe da onde o Senhor Jesus Cristo te tirou. Se você entende isso, da prisão, do calabouço que você estava, já condenado, que a palavra diz: aquele que não crê já está. Nós estávamos lá sendo precipitados à condenação, mas Cristo veio e nos libertou, irmãos. Ele fez as correntes cair em nossas mãos, nos nossos pés. Ele nos tirou do calabouço e hoje andamos na verdade. Só o fato de hoje você estar em Cristo é para você derramar tudo diante dele, irmãos. É para você se doar a tudo à igreja de Cristo, amar o seu irmão, se dedicar pela igreja. Irmão, tem uma reunião ali na casa do irmão, eu vou. Irmão, a gente vai ali comemorar o aniversário do irmão, eu vou. Eu quero estar em todo lugar que fale de Cristo. Todo lugar que nós podemos nos reunir para falar do Senhor, falar de sua palavra, eu quero estar ali, porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. Eu entendo que Ele me perdoou. E quando eu sei de onde Ele me tirou, eu amo a Cristo. Não importa, a gente vai se reunir debaixo da árvore ali, ó. Eu vou estar ali com amor, com fervor, com dedicação. Não importa para onde a gente vá, irmão. Importante que a palavra do Senhor esteja ali. Importante que os irmãos estejam reunidos em um só propósito: adorar o Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje é dia de agradecer a Deus do que Ele fez na tua vida, irmãos, do que Ele está fazendo e o que Ele fará, se assim você se permanecer fiel. Glórias! Do que,
porque Ele irá fazer ainda na sua vida. Então, irmãos, esteja em agradecimento ao Senhor no seu coração, clamando a Deus, orando, cantando louvores, em nome de Jesus.